Duas dicas aí muito boas para esse fim de semana de quem quer curtir o cinema em casa. Primeiro é a segunda parte, na verdade, da mostra Mundo Árabe de Cinema, que começou na semana passada e segue ainda aí por esse mês. E tem filmes que vão entrar toda semana lá na plataforma do Sesc, sescsp.org.br/cinema em casa, e também vão sair. E aí eu pego aqui um que vai sair esse sábado de cartaz, então corre para assistir, porque tá lá ainda, né? Até a metade desse fim de semana. Se chama O Dia em que Perdi Minha Sombra, da diretora síria Sudad Kadan. Esse é um filme muito especial, não só por ele ter dado para a diretora o prêmio, o Leão de Ouro, de melhor estreia no cinema em 2018 no Festival de Veneza. Aliás, uma parte aqui, o Festival de Cinema de Veneza está ocorrendo essa semana, totalmente cheio de normas de segurança, máscara, distanciamento social, sem o público esperando aí para ver as passagens, né, a passagem das grandes celebridades pelo tapete vermelho ali do Palácio do Lido, que é a ilha onde ocorre Veneza. Veneza está num ano diferente, com uma programação um pouquinho mais reduzida, mas uma seleção muito forte. E é por isso que eu destaco isso aqui, porque é de lá que veio esse prêmio tão especial para Sudad Kadan, O Dia em que Perdi Minha Sombra. E segundo, por que esse filme é imperdível e especial? Porque conta a história de uma mulher, uma jovem mãe, que mora com seu filho em Damasco. A guerra está em pleno vapor aí na Síria e tudo que ela precisa ou quer nesse momento é algo muito prosaico, mas que se torna assim uma grande jornada num ambiente de guerra. Ela quer comprar um botijão de gás para continuar fazendo a comida para o seu filho, apenas isso. Só que a guerra, ela destrói tanto o cotidiano de quem a vive, que as pequenas coisas se tornam, como eu já disse, grandes desafios. E a diretora que produziu o filme com sua irmã comentou, quando ela recebeu o prêmio em Veneza, que esse filme é uma carta de amor, é uma declaração para o povo sírio e para o mundo também, sobre o que a guerra faz com as vidas das pessoas e principalmente contar isso do ponto de vista de uma mãe, de uma mulher. É um filme forte por isso, porque a gente sempre associa filmes de guerra a personagens masculinos e atos heróicos. Quando a gente vê uma personagem feminina num ato heróico de cuidar do seu filho, comprar um botijão de gás e tudo que ela passa, nesse caminho, a gente entende quem é que realmente sofre os efeitos da guerra. É um filme, como eu disse, tem muito esse olhar para pequenas, grandes coisas, para as pessoas reais, por conta desse talento da diretora e da experiência dela também. Então, imperdível, O Dia em que Perdi Minha Sombra. E a minha segunda dica aqui, ela não é tão imperdível assim, mas ela é curiosa e interessante. Quem era já adulto, jovem, adolescente ali nos anos 90, lembra de um filme chamado Linha Mortal, estrelado pela Julia Roberts, pelo Kiefer Sutherland e o Kevin Bacon. Eles faziam parte de um grupo de 5 jovens estudantes de medicina que faziam experiências de morte, quase morte mesmo, rapidamente, paravam o coração e eles eram ressuscitados. Era uma ação aí entre colegas de faculdade de medicina, porque eles queriam pesquisar o que acontecia com o cérebro nesse momento, nessa experiência de morte, né? Tanta gente que tem essa experiência e volta. Só que aí é uma experiência induzida provocada. O filme foi bem recebido, dirigido pelo Joel Schumacher, não entrou aí para os grandes clássicos da década, mas teve uma campanha digna. E agora ele volta repaginado numa refilmagem, um remake mesmo. A gente achou lá em, acho que 2016, o filme é de 2017, aqui no Brasil ele chegou um pouquinho mais tarde. A gente achou que ia ser uma continuação. Até o Kiefer Sutherland disse na época que não seria um remake, porque ele faria um médico. E ele faz, de fato, né? Do primeiro filme em que ele é um estudante, nesse ele faz um médico que está dando aula para o mesmo grupo de estudantes. 5 estudantes que fazem essa experiência, ou seja, fizeram uma releitura contemporânea para o público, acredito que o público mais jovem. Só que entre esses médicos, esses jovens estudantes dessa versão que entrou agora na Netflix, então você já pode assistir nesse fim de semana, a gente tem uma atriz que eu amo, a Ellen Page, que fez a Juno, que ganhou o mundo aí, ela é ótima atriz, o mexicano Diego Luna, que eu acho que também é um ator competente, entre outros nomes aí. Agora, vamos ser sinceros, remakes raramente conseguem ser tão bons quanto os originais. E nesse caso, o roteiro continua um tanto quanto aí
não diria perdido, mas ele é mais interessante como premissa, porque essa premissa é de fato, né, sedutora. E aí como é que eles fazem? As cenas em que a gente vê, né, esses experimentos, a primeira vez, a segunda, detectando atividades do cérebro durante essa fase de morte em vida, vida e morte, é bem interessante. Passada essa primeira premissa, esse primeiro grande ato do filme, aí o filme, a trama começa a ir para esse tom mais sobrenatural, né? O que eles provocam com o próprio cérebro, com a própria vida, com essa experiência tão arriscada, essa linha que não deve ser ultrapassada, daí o Linha Mortal no nome original. De qualquer forma, é interessante para quem curte o gênero. Eu adoro o elenco, eu acho o elenco uma delícia, então tudo bem para mim. Tem também o James Norton, que eu acho ótimo, eu acho que os atores valem, a direção aí da primeira parte, e aí a segunda a gente embarca e vai. Então são duas dicas, uma bem específica, rara, preciosa, e a outra para todo o público aí do grande streaming. Bom fim de semana, bom cinema para você.